Por décadas, o Brasil teve uma das maiores reservas de urânio do planeta, e mesmo assim, precisou aí enviar essa matéria-prima para o exterior e também pagar uma fortuna, né, para receber esse combustível pronto de volta. Isso aí vinha de um clube, né, bem específico de países que controlavam o enriquecimento de urânio no mundo inteiro. E o que poucos sabem é que o Brasil decidiu virar esse jogo sozinho, né, dentro de um porão de universidade. É bem interessante. Eu vou te contar aí essa história até o final e no caminho, né, eu vou também te explicar aqui por que que eu acho que essa mesma tecnologia que o Brasil está aí fomentando, né, devia ser o centro da estratégia de eficiência do nosso país hoje. Então, antes de começarmos, eu vou pedir a todos que se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Eu sou o Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Durante décadas, o controle do enriquecimento de urânio esteve concentrado, né, nas mãos de um grupo restrito de países. Basicamente eram os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. O Brasil possuía uma das maiores reservas de urânio do mundo, mas era tratado aí como um coadjuvante, né, nesse processo todo, sendo obrigado a enviar sua matéria-prima para o exterior e pagar caro, né, para receber o combustível já pronto de volta. Então pensem no absurdo dessa situação. O país tem a matéria-prima, né, debaixo da própria terra, mas depende de outros países para transformar isso em algo útil, basicamente. Isso não é, pessoal, uma falta de recurso natural, é uma falta, na minha opinião, de domínio tecnológico mesmo puro, né? E é exatamente por isso que eu defendo que investir em tecnologia, né, nuclear não é sobre construir, né, uma bomba ou entrar, né, numa corrida armamentista, pessoal. É sobre parar de terceirizar a própria eficiência energética que o Brasil tem, né, e também a eficiência industrial, né, para outros países que já entendem, né, o valor disso há muito tempo, né, e o Brasil aparentemente não entendeu. Em 1975, o acordo entre Brasil e Alemanha vendeu ao país uma tecnologia de enriquecimento chamada Jet Nozzle, que é considerada aí ineficiente e também já ultrapassada, né, na época. Diante desse bloqueio tecnológico das grandes potências, em 1979 a Marinha do Brasil tomou uma decisão radical. Criou um programa nuclear paralelo, né, financiado por verbas sigilosas dentro da IPEM. Essa é a parte que eu fico mais, acho mais interessante nessa história toda. O Brasil recebeu uma tecnologia de segunda linha, né? Entendeu que não ia conseguir nada melhorando, nenhum melhor negócio, né? E simplesmente decidiu inventar o próprio caminho. E isso exige, pessoal, um tipo aí de ousadia, vamos dizer assim, né? Que a gente raramente associa com projetos de Estado no Brasil, né? É bem difícil a gente fazer uma associação desse tipo aí. E esse tipo de decisão também, né, de assumir, vamos dizer assim, o risco de desenvolver a tecnologia própria, né, ao invés de esperar a boa vontade de outros países, né, é que eu acho que precisa voltar a fazer parte da nossa estratégia nacional, não só da área nuclear, né, mas de todas as áreas. Enquanto o mundo inteiro usava rolamentos mecânicos tradicionais, que acabam gerando um atrito, um calor e também uma vibração, né, os engenheiros navais brasileiros desenvolveram, né, uma ultracentrífuga que é de mancais, né, magnéticos. E esse sistema, né, tem um rotor, na verdade, que flutua no vácuo sustentado por campos magnéticos, atingindo aí rotações supersônicas em silêncio quase absoluto e também com um desgaste, né, praticamente zero lá. Outro ponto bem legal também é, bem, como todas as peças foram inventadas, né, fabricadas pela a própria indústria nacional, o programa meio que é totalmente brasileiro e se tornou praticamente invisível, né, vamos dizer assim, para a espionagem internacional, né, ou para os holofotes, né, desse tipo de tecnologia. E as agências, né, que monitoram esse tipo de tecnologia buscavam rastrear transações no mercado de peças europeias, por exemplo, né, para rastrear e tudo mais. E o Brasil simplesmente não aparece nesse radar, né, praticamente porque não precisava comprar nada de fora, né, produzia tudo aqui. Isso é a prova prática de que tecnologias próprias não são só a questão de orgulho nacional, né, como muita gente acha, é uma questão de segurança estratégica real mesmo, assim, de qualquer país que se preze, né? Aproveitar é, aproveitar os próprios recursos da melhor maneira é a melhor maneira de se proteger em qualquer situação. Em 1987, o Brasil anunciou o domínio completo, né, do ciclo de combustível nuclear. Ao receber inspetores, né, internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica, o nosso país instalou painéis opacos, né, para esconder o funcionamento interno das centrífugas, protegendo aí o segredo industrial desenvolvido internamente.
Até hoje, o Brasil é o único país do mundo com autorização para ocultar esse mecanismo interno durante as inspeções. Isso é bem interessante. Isso significa aí que o próprio organismo, né, vamos dizer assim, internacional, que fiscaliza o uso dessas energias nucleares no mundo, reconheceu que aquela tecnologia era exclusivamente brasileira, né? Então, a ponto de aceitar, né, não ver o coração do equipamento. Isso é muito importante, muito grande aqui para o Brasil. E para mim, claro, né, esse é um dos maiores exemplos, né, de soberania tecnológica que o Brasil já teve, sinceramente mesmo. E é frustrante que ele seja tão pouco lembrado, né? Um país que não consegue impor, né, por exemplo, uma condição para as próprias potências nucleares atuais, né? É um país que acaba sendo fraco, querendo ou não, né, pessoal? Isso é a realidade mesmo do mundo atual. O silêncio absoluto dessas centrífugas magnéticas não servia, né, apenas para o enriquecimento do urânio. Essa mesma tecnologia abriu caminho aí para o desenvolvimento do reator compacto do submarino Álvaro Alberto, né, que foi batizado aí de SN-10, o primeiro submarino com propulsão nuclear da América Latina. E ainda, né, armado de forma convencional. Já até comentamos em vídeos passados aqui no canal sobre esse submarino aqui e como está o andamento dele. E reparar nessa conexão aqui é essencial para mim, né? A mesma engenharia que serviu para driblar a espionagem internacional, vamos dizer assim, né, pessoal? Nos anos 80, hoje sustenta um projeto de submarino que vai colocar o Brasil num grupo aí muito pequeno de países com esse tipo de capacidade, né, de submarinos nucleares. E, na minha opinião, esse é o momento de ampliar, né, o uso dessa tecnologia para além da marinha, né? Então, um país que domina reatores compactos, né, e também o enriquecimento próprio, tem estrutura técnica para investir muito mais forte, né, em um tipo de tecnologia desse tipo. E também a questão da energia, né, que fica mais barata no país e tudo, enfim. Tudo melhora no país com reatores desse tipo, com uma expertise desse tipo, né? Mas e vocês, pessoal? Vocês acham que o Brasil deveria focar um pouco mais, né, em desenvolvimento nuclear, ou pelo menos transparecer mais a sociedade que está, pelo menos, indo para esse caminho, né? Eu acho isso bem interessante. Vocês acham o quê? Deixa aqui abaixo nos comentários. Eu estou sempre respondendo lá os comentários, vendo os comentários de vocês. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever abaixo se não forem inscritos ainda. Deixa um like de vocês para estar nos ajudando aqui, né, no alcance do canal. E até o próximo vídeo.